Você já parou para pensar que talvez o maior inimigo da sua prosperidade nunca tenha sido a falta de dinheiro, mas sim uma programação invisível que colocaram dentro da sua mente? E se durante anos você tivesse sido ensinado a pensar pequeno? E se muitas das limitações que você carrega hoje não nasceram dentro de você, mas foram construídas através de medos, crenças e palavras que você ouviu ao longo da sua vida? A grande pergunta é: você está vivendo o destino que Deus preparou para você? Ou está apenas sobrevivendo dentro dos limites que aceitaram colocar sobre a sua vida? Porque existe uma verdade poderosa. Antes de uma pessoa mudar sua conta bancária, ela precisa mudar a forma como enxerga a si mesma. Antes de conquistar riquezas externas, ela precisa despertar a riqueza que já existe dentro da sua mente. Napoleon Hill ensinou que toda grande realização começa primeiro como um desejo definido dentro da mente de alguém. Antes que exista uma conquista no mundo físico, existe uma imagem criada no pensamento, fortalecida pela fé e transformada em ação. E talvez hoje seja o dia em que você precisa despertar. Talvez este vídeo tenha chegado até você no momento certo, porque existem pessoas que passam uma vida inteira esperando uma oportunidade, sem perceber que a primeira oportunidade é transformar a própria mentalidade. A Bíblia nos lembra em Romanos 12:2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Perceba a profundidade dessa mensagem. A transformação começa na mente. Uma mente renovada enxerga possibilidades. Uma mente fortalecida pela fé encontra caminhos. Uma mente determinada supera obstáculos. Mas quantas pessoas abandonaram seus sonhos porque acreditaram que não eram capazes? Quantas pessoas desistiram daquilo que Deus colocou dentro delas porque ouviram mais a voz do medo do que a voz do propósito? Talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Talvez você esteja tentando recomeçar. Talvez esteja cansado de lutar, cansado de tentar e não ver resultados. Mas eu quero dizer algo para você. A sua história ainda não terminou. O capítulo mais importante da sua vida pode começar exatamente no momento em que você decide parar de aceitar uma versão menor de si mesmo. Porque Deus não coloca sonhos grandes em corações preparados para desistir. Existe dentro de você uma capacidade que ainda não foi totalmente despertada. Existe uma força que ainda não foi totalmente usada. Existe uma versão sua que ainda está esperando para nascer. Mas essa transformação exige uma decisão. A decisão de abandonar velhos pensamentos. A decisão de vencer o medo. A decisão de agir mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Napoleon Hill dizia que a mente humana é capaz de transformar pensamentos em realidade quando existe propósito, fé e ação persistente. E hoje você vai entender como quebrar o condicionamento que manteve você preso, como reconstruir sua mentalidade e como desenvolver a força interior necessária para criar uma nova realidade. Então, antes de continuarmos essa jornada, faça algo importante. Inscreva-se no canal para fazer parte dessa comunidade de pessoas que buscam crescimento, prosperidade e transformação. Deixe o like neste vídeo, porque sua atitude ajuda essa mensagem a chegar até alguém que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. E escreva nos comentários: "Eu estou despertando uma nova versão de mim." Declare isso, porque toda mudança começa com uma decisão. Hoje você não está aqui por acaso. Talvez esta seja a mensagem que sua mente precisava ouvir. Talvez seja o momento de lembrar que você não nasceu para permanecer preso ao passado. Você nasceu para crescer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para construir uma história diferente. Então, prepare sua mente, abra seu coração e permita que esta mensagem desperte algo dentro de você.
porque a partir de hoje, uma nova jornada começa. A maior prisão que um ser humano pode enfrentar não possui paredes, não possui grades e não precisa de um guarda vigiando sua porta. Essa prisão é construída dentro da própria mente. Durante anos, milhões de pessoas caminham pela vida carregando pensamentos que nunca escolheram. Elas repetem frases que ouviram na infância, aceitam limitações que foram impostas por outros e acreditam que a pobreza é um destino, quando na verdade, muitas vezes, ela é apenas um condicionamento. Mas uma pergunta precisa ser feita. E se aquilo que você acredita sobre dinheiro, sucesso e capacidade nunca tivesse sido realmente seu? E se você tivesse aprendido a pensar pequeno antes mesmo de descobrir o tamanho do seu potencial? Napoleon Hill ensinava que a mente humana é como um campo fértil. Tudo aquilo que é plantado com emoção, repetição e fé começa a criar raízes. Se você planta medo, dúvida e escassez, sua vida começa a refletir essas sementes. Mas se você planta propósito, confiança e determinação, uma nova realidade começa a nascer. O homem que acredita que nasceu para perder encontra provas para justificar sua derrota. O homem que acredita que nasceu para vencer encontra caminhos onde outros enxergam obstáculos. Existe uma programação invisível acontecendo todos os dias. Ela aparece quando alguém diz: dinheiro não é para pessoas como eu. Eu nunca vou conseguir. Minha família sempre foi pobre, então eu também serei. Sucesso é apenas para poucos escolhidos. Mas quem colocou essas palavras dentro da sua mente? Quem decidiu o limite da sua capacidade? Quem determinou até onde você pode chegar? Talvez você tenha passado anos olhando para o mundo, procurando uma oportunidade, sem perceber que a primeira transformação precisava acontecer dentro de você. Antes de conquistar riqueza externa, você precisa construir riqueza interna. Antes de mudar sua conta bancária, você precisa mudar a conversa que acontece dentro da sua própria mente. O homem que se olha no espelho e enxerga apenas suas falhas nunca terá coragem para perseguir grandes sonhos. Mas aquele que olha para si mesmo e declara: eu sou capaz, eu fui criado para crescer, eu tenho dentro de mim o poder de construir uma nova história. Começa a quebrar as correntes invisíveis que o prendiam. A pobreza não começa apenas pela falta de dinheiro. Muitas vezes, ela começa pela falta de visão, porque quando uma pessoa perde a capacidade de imaginar um futuro melhor, ela também perde a força para lutar por ele. Quantas pessoas abandonaram seus sonhos não porque eram impossíveis, mas porque foram convencidas de que não mereciam realizá-los? Quantas pessoas desistiram antes da vitória simplesmente porque carregavam uma programação de derrota? A primeira batalha da prosperidade não acontece no mercado, no trabalho ou nos negócios. Ela acontece dentro da mente. Você precisa vencer aquela voz silenciosa que tenta convencer você a permanecer no mesmo lugar. A voz que diz para esperar mais um dia. A voz que diz que não é o momento certo. A voz que diz que outras pessoas conseguem, mas você não. Mas existe uma verdade poderosa. Você não nasceu para ser prisioneiro das circunstâncias. Você nasceu para ser o criador das suas circunstâncias. A mudança começa quando você decide assumir o controle dos pensamentos que alimenta. Porque todo grande império começou primeiro como uma ideia. Toda grande conquista começou primeiro como uma decisão. Todo vencedor um dia foi alguém que decidiu acreditar em si mesmo quando ninguém mais acreditava. Hoje pode ser o dia em que você quebra um ciclo. Hoje pode ser o dia em que você para de aceitar a programação da derrota. Hoje pode ser o dia em que você declara: minha mente é poderosa. Minha fé é maior que meus medos. Minha determinação me levará onde meus sonhos querem chegar. A pergunta agora é:
Você continuará vivendo segundo as crenças que colocaram dentro de você ou terá coragem de criar as suas próprias? Porque o momento em que você muda sua mente é o momento em que sua vida começa a mudar. Durante muito tempo, uma das maiores ilusões que foi ensinada para muitas pessoas é que o dinheiro é algo distante, complicado e reservado apenas para alguns poucos privilegiados. Desde cedo, muitos cresceram ouvindo frases como: dinheiro é difícil de conseguir. Rico já nasce rico. Quem tem muito dinheiro provavelmente fez algo errado. É impossível mudar de vida. E sem perceber, essas palavras foram entrando na mente como sementes plantadas em um solo fértil. Mas existe uma pergunta que poucos fazem. Se uma criança escuta durante anos que ela não é capaz, como ela vai descobrir todo o poder que existe dentro dela? A mente humana acredita naquilo que é repetido constantemente. Napoleon Hill compreendeu que o pensamento dominante de uma pessoa influencia suas decisões, suas ações e, consequentemente, seus resultados. O homem que acredita que não merece prosperar irá inconscientemente afastar as oportunidades que aparecem diante dele. Ele verá dificuldades onde existem possibilidades. Ele verá riscos onde existem caminhos. Ele verá fracassos onde existem ensinamentos. A pobreza não é apenas uma condição financeira. Muitas vezes, ela é uma condição mental antes de ser uma condição material. Observe duas pessoas enfrentando o mesmo problema. Uma olha para a dificuldade e diz: minha vida acabou. Eu não tenho sorte. Nada funciona para mim. A outra olha para o mesmo problema e declara: este é apenas mais um treinamento. Eu vou aprender, vou crescer e vou encontrar uma solução. A diferença entre elas não está apenas na situação que enfrentam. Está na interpretação que elas dão à situação. O mundo exterior frequentemente é um reflexo do mundo interior. Uma mente dominada pelo medo constrói uma vida limitada. Uma mente fortalecida pela fé constrói uma vida cheia de possibilidades. Mas isso não significa que basta desejar e esperar sentado. Napoleon Hill nunca ensinou apenas pensamento positivo vazio. Ele ensinou que o desejo precisa se transformar em decisão. A fé precisa caminhar junto com a ação. O sonho precisa encontrar disciplina. Porque uma semente, por mais poderosa que seja, nunca se transforma em uma árvore se permanecer guardada dentro de uma gaveta. Ela precisa ser plantada. Ela precisa enfrentar a escuridão da terra. Ela precisa suportar o tempo. Ela precisa romper a superfície. Assim também é com o ser humano. Muitas pessoas possuem talentos, ideias e sonhos incríveis, mas nunca permitem que eles cresçam porque têm medo do primeiro passo. Elas esperam pelo momento perfeito, esperam ter todas as respostas. Esperam que todos acreditem nelas. Mas a história mostra que grandes vencedores começaram muitas vezes sem garantias. Eles começaram com dúvidas, começaram com dificuldades, começaram enfrentando pessoas que diziam: isso não vai funcionar. Você está sonhando demais. Você deveria desistir. Mas existe uma característica comum entre aqueles que alcançam grandes realizações. Eles aprenderam a ouvir mais a voz do propósito do que a voz do medo. Quantas oportunidades você perdeu porque teve medo de tentar? Quantas portas você deixou de abrir porque acreditou que não estava preparado? Quantas vezes você abandonou uma ideia que poderia transformar sua vida porque alguém disse que era impossível? Talvez o maior inimigo do seu crescimento nunca tenha sido a falta de capacidade. Talvez tenha sido a programação de acreditar que você não era capaz. Mas hoje, você pode escolher uma nova verdade. Você pode olhar para si mesmo e declarar: eu não sou limitado pelas circunstâncias do meu passado. Minha mente pode aprender, minha capacidade pode crescer, minha história pode mudar. A riqueza começa quando uma pessoa para de enxergar apenas aquilo que falta
e começa a desenvolver aquilo que possui. Você possui uma mente capaz de aprender. Você possui uma imaginação capaz de criar. Você possui uma força interior que talvez ainda não tenha despertado. E talvez Deus tenha colocado dentro de você talentos que nunca foram usados porque você passou tempo demais acreditando nas limitações que colocaram sobre você. Existe um momento na vida em que uma pessoa precisa decidir: continuar sendo uma vítima das circunstâncias ou se tornar o autor da própria história. Porque ninguém pode construir uma vida extraordinária mantendo uma mentalidade comum. A transformação começa quando você entende: o dinheiro não muda primeiro a sua mente. É a sua mente transformada que cria novas possibilidades para o dinheiro chegar até você. O mundo não recompensa apenas quem deseja. O mundo recompensa quem se prepara, quem age, quem persiste. Então pergunte a si mesmo: estou buscando uma vida maior ou estou apenas tentando sobreviver? Estou alimentando meus sonhos ou fortalecendo meus medos? Porque todos os dias você está treinando sua mente para a vitória ou para a derrota. Não existe neutralidade. Cada pensamento é uma escolha. Cada escolha cria uma direção. E cada direção constrói um destino. Hoje começa uma nova programação. Uma programação baseada em fé. Uma programação baseada em coragem. Uma programação baseada na certeza de que existe dentro de você um potencial maior do que você imaginou. Repita para si mesmo: eu sou capaz. Eu tenho força para mudar. Eu atraio oportunidades porque estou preparado para reconhecê-las. Minha mente trabalha a meu favor. O primeiro passo para sair da pobreza não é apenas ganhar mais dinheiro. É parar de pensar como alguém que nasceu para perder. Porque quando a mente muda, a vida começa a obedecer a uma nova direção. Existe um momento na vida de todo ser humano em que uma decisão precisa ser tomada. Um momento silencioso, onde ninguém está olhando, ninguém está aplaudindo e ninguém sabe a batalha que está acontecendo dentro da sua mente. É o momento em que você olha para a própria história e pergunta: até quando eu vou permitir que o passado controle o meu futuro? Porque existe uma grande diferença entre uma pessoa que enfrenta dificuldades e uma pessoa que se entrega às dificuldades. Todos os grandes vencedores enfrentaram momentos de incerteza. Todos tiveram noites em que caminharam sozinhos. Todos tiveram dias em que olharam para o espelho e precisaram encontrar forças para continuar. A diferença é que eles tomaram uma decisão. Eles se recusaram a permanecer pequenos. Napoleon Hill ensinava que um desejo definido, acompanhado de uma fé inabalável e ação persistente, possui uma força capaz de transformar uma vida inteira. Mas antes de uma pessoa conquistar algo no mundo exterior, ela precisa conquistar uma batalha dentro de si. A batalha contra a dúvida, a batalha contra o medo, a batalha contra aquela voz interna que insiste em dizer: você não consegue. Você não nasceu para isso. Você não tem o suficiente. Mas quem colocou essa voz dentro de você? Quem decidiu o tamanho do seu sonho? Quem determinou o limite da sua capacidade? Muitas pessoas passam a vida tentando provar para o mundo que são capazes, mas esquecem de provar primeiro para si mesmas. Elas procuram aprovação externa enquanto carregam uma guerra interna. Mas chega um dia em que você precisa parar de esperar que alguém acredite em você. Porque a sua transformação começa quando você acredita em si mesmo antes que qualquer outra pessoa acredite. Imagine uma pessoa caminhando por uma estrada escura. Ela não consegue enxergar quilômetros à frente. Ela não sabe todos os desafios que encontrará, mas ela possui uma pequena luz em suas mãos. Essa luz não revela todo o caminho. Ela revela apenas o próximo passo. Assim funciona a fé. Você não precisa conhecer todos os detalhes do seu futuro para começar. Você precisa apenas ter coragem para dar o próximo passo.
Quantas pessoas continuam presas porque esperam ter certeza absoluta antes de agir? Quantas oportunidades desaparecem porque elas aguardam o momento perfeito? A verdade é que o momento perfeito quase nunca chega. Os vencedores aprendem a começar com o que possuem. Eles aprendem enquanto caminham. Eles crescem enquanto enfrentam. Eles se tornam fortes enquanto superam. A vida não transforma pessoas através da facilidade. A vida transforma pessoas através dos desafios que elas escolhem enfrentar. Cada dificuldade que você venceu foi uma prova de que existe uma força dentro de você. Cada lágrima que você derramou construiu uma parte da sua resistência. Cada vez que você caiu e levantou, você treinou sua mente para a persistência. Você talvez não perceba, mas as batalhas que quase destruíram você também estavam preparando você. Porque o ouro verdadeiro passa pelo fogo. O diamante nasce sob pressão. E uma mente poderosa é construída através dos momentos em que você decide continuar, mesmo quando tudo parece dizer para desistir. Hoje, pare diante do espelho e faça uma pergunta. Eu estou vivendo o potencial que Deus colocou dentro de mim? Ou estou apenas sobrevivendo porque aceitei uma versão menor de mim mesmo? Existe uma versão sua que ainda não foi despertada. Uma versão mais disciplinada, mais focada, mais corajosa. Uma versão que acorda todos os dias sabendo que possui uma missão. Essa pessoa não nasce de um dia para o outro. Ela é construída através das pequenas decisões diárias, quando você escolhe ler em vez de reclamar, quando você escolhe aprender em vez de culpar, quando você escolhe agir em vez de esperar, quando você escolhe acreditar em vez de duvidar. São essas pequenas escolhas que constroem grandes destinos. Muitos querem uma vida extraordinária, mas continuam mantendo hábitos comuns. Querem resultados diferentes, mas alimentam os mesmos pensamentos. Querem prosperidade, mas continuam presos à mentalidade da escassez. Não funciona assim. A mudança exige uma nova identidade. Você precisa começar a pensar como a pessoa que deseja se tornar. Pergunte: o que uma pessoa bem-sucedida faria nesta situação? Como alguém com fé enfrentaria este desafio? Que decisão eu tomaria se soubesse que não poderia falhar? Essas perguntas mudam a direção da mente, porque a mente segue aquilo que você constantemente alimenta. Alimente medo e o medo crescerá. Alimente coragem e a coragem crescerá. Alimente fé e a fé se fortalecerá. Hoje declare: eu não sou definido pelo meu passado. Eu não sou limitado pelas minhas circunstâncias. Eu tenho dentro de mim a capacidade de criar uma nova realidade. O dia em que você decide não aceitar mais ser pequeno é o dia em que sua história começa a mudar. Não porque todos os problemas desaparecem, mas porque você se torna maior do que os problemas. E quando uma pessoa muda por dentro, o mundo ao redor começa a responder de uma nova maneira. Mas existe ainda uma pergunta que precisa ser respondida. Você está disposto a abandonar a antiga versão de você para construir aquela que sempre sonhou ser? Porque a próxima etapa da sua transformação exigirá algo que poucos possuem: disciplina para continuar quando a motivação desaparecer. Existe algo que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente constroem uma vida extraordinária. Não é apenas inteligência, não é apenas talento, não é apenas sorte. É uma palavra que muitos conhecem, mas poucos estão dispostos a praticar: disciplina. Porque sonhar é fácil. Imaginar uma vida melhor é fácil. Dizer que deseja prosperar é fácil. Mas o verdadeiro teste acontece quando ninguém está olhando. Quando o despertador toca e você precisa decidir se vai levantar ou continuar dormindo. Quando aparece uma dificuldade e você precisa decidir se vai reclamar ou encontrar uma solução.
Quando o caminho fica difícil e você precisa escolher entre desistir ou continuar. É nesse momento que a disciplina revela quem você realmente está se tornando. Napoleon Hill ensinava que o sucesso não é resultado de um único momento de sorte, mas da repetição de pensamentos corretos acompanhados de ações persistentes. A pessoa que deseja mudar sua vida precisa entender uma verdade. Você não constrói um destino poderoso através de decisões ocasionais. Você constrói através de hábitos diários. Muitas pessoas querem riqueza, mas não querem desenvolver a mentalidade necessária para sustentá-la. Querem o resultado, mas rejeitam o processo. Querem a vitória, mas fogem do treinamento. Mas nenhuma grande conquista nasce sem preparação. Um atleta não se torna campeão no dia da competição. Ele se torna campeão nos dias em que treinou quando ninguém estava assistindo. Um empreendedor não constrói um grande negócio apenas quando recebe reconhecimento. Ele constrói nos dias de incerteza, nos momentos de dificuldade e nas noites em que precisou continuar mesmo sem garantias. Da mesma forma, uma pessoa não constrói uma mente vencedora apenas quando está motivada. Ela constrói quando decide fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não sente vontade. Essa é a diferença entre desejo e compromisso. O desejo diz: eu gostaria de conseguir. O compromisso declara: eu vou conseguir e farei o necessário para chegar lá. Existe uma pergunta que todos deveriam fazer a si mesmos. Você está disposto a sacrificar o conforto de hoje para conquistar a liberdade de amanhã? Porque toda grande transformação exige uma troca. Você troca distração por conhecimento, troca reclamação por ação, troca medo por coragem, troca velhos hábitos por novos padrões. A pessoa que permanece presa em uma vida limitada geralmente não está presa por falta de oportunidades. Muitas vezes, ela está presa porque repete todos os dias os mesmos comportamentos que criaram sua situação atual. Se você pensa da mesma forma, se age da mesma forma, se mantém os mesmos hábitos, como espera alcançar uma realidade diferente? A mudança começa quando você decide assumir responsabilidade pelo seu crescimento. Não importa onde você começou, não importa quais dificuldades enfrentou, não importa quantas vezes falhou. O importante é a direção que você escolhe a partir de agora. Um navio que muda apenas alguns graus, sua rota pode chegar a um destino completamente diferente depois de milhares de quilômetros. Assim também acontece com sua vida. Uma pequena decisão diária pode transformar completamente o seu futuro. Ler algumas páginas todos os dias, aprender uma nova habilidade, controlar seus pensamentos, organizar suas prioridades, cuidar da sua energia, buscar conhecimento. Tudo isso parece pequeno no início. Mas pequenas ações repetidas com fé e disciplina criam grandes resultados. A mente poderosa não nasce pronta, ela é treinada. Cada vez que você vence uma pequena batalha contra a preguiça, você fortalece sua identidade. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, você aumenta sua confiança. Cada vez que você escolhe o caminho difícil, você se aproxima da pessoa que deseja se tornar. Olhe para o espelho e pergunte: eu estou construindo a vida que desejo ou estou apenas esperando que algo aconteça? Porque o futuro não é criado pelas intenções que você guarda. Ele é criado pelas ações que você pratica. A prosperidade não visita uma mente despreparada. Grandes oportunidades frequentemente encontram pessoas que já estavam se preparando antes delas aparecerem. Por isso, pare de esperar sentir-se pronto. Comece a construir. Comece pequeno, mas comece. A ação gera confiança. A confiança fortalece a fé.
A fé alimenta a persistência, e a persistência abre portas que pareciam impossíveis. Repita para si mesmo: eu tenho disciplina para vencer. Eu tenho força para continuar. Cada dia estou me tornando uma versão mais forte, mais sábia e mais preparada de mim mesmo. Lembre-se, a pessoa sem disciplina é controlada pelos seus impulsos. A pessoa disciplinada controla o próprio destino. Mas existe algo ainda mais profundo que a disciplina. Porque mesmo uma pessoa disciplinada pode desistir se não possuir uma razão forte o suficiente para continuar. Todo grande vencedor precisa descobrir uma força maior, um propósito claro. Existe uma força dentro de cada ser humano que permanece adormecida até o momento em que encontra uma razão verdadeira para despertar. Essa força não nasce do dinheiro, não nasce do reconhecimento, não nasce dos aplausos. Ela nasce do propósito. Porque uma pessoa que sabe exatamente para onde está indo consegue enfrentar caminhos que fariam outros desistirem. Mas uma pessoa sem propósito se perde mesmo quando possui grandes oportunidades. E talvez essa seja uma das maiores razões pelas quais tantas pessoas permanecem presas em uma vida pequena. Elas não perderam apenas dinheiro, elas perderam a visão. Perderam a capacidade de imaginar um futuro maior, perderam a conexão com aquilo que realmente poderiam se tornar. Então eu pergunto, quando foi a última vez que você parou em silêncio e perguntou: qual é a missão que Deus colocou dentro de mim? Porque você não nasceu apenas para pagar contas, sobreviver aos dias e esperar o tempo passar. Existe algo dentro de você que foi colocado para ser desenvolvido. Existe uma habilidade que precisa ser descoberta. Existe uma contribuição que somente você pode oferecer ao mundo. Napoleon Hill ensinava que uma pessoa precisa ter um objetivo definido, uma imagem clara daquilo que deseja alcançar e uma fé suficiente para perseguir esse objetivo até o fim. Porque uma mente sem direção é como um navio sem destino. Mesmo com grande velocidade, ele pode navegar por anos e nunca chegar ao lugar desejado. Mas quando existe um propósito claro, cada decisão começa a ter significado. Cada dificuldade se transforma em aprendizado. Cada obstáculo se transforma em treinamento. Você deixa de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de pensamento transforma tudo. Porque pessoas fracas enxergam dificuldades como sinais para desistir. Pessoas fortes enxergam dificuldades como oportunidades para crescer. Imagine uma árvore durante uma tempestade. O vento forte não aparece para destruí-la. Ele força suas raízes a ficarem mais profundas. Da mesma maneira, os desafios da vida muitas vezes não chegam para acabar com você. Eles chegam para revelar uma força que você ainda não sabia que possuía. Talvez você tenha passado por momentos em que se sentiu sozinho. Talvez tenha caminhado por estradas onde ninguém entendeu seus sonhos. Talvez tenha olhado para a sua realidade e pensado: será que algum dia minha vida vai mudar? Mas existem momentos em que o silêncio é uma preparação. Enquanto ninguém vê, Deus trabalha. Enquanto ninguém reconhece, você cresce. Enquanto ninguém aplaude, você constrói a pessoa que será capaz de sustentar a vitória. Porque a maior transformação acontece longe dos olhos do mundo. Ela acontece quando você está sozinho com seus pensamentos. Quando você escolhe ler enquanto outros desperdiçam tempo. Quando você escolhe aprender enquanto outros reclamam. Quando você escolhe permanecer firme enquanto outros abandonam seus sonhos. A pessoa com propósito não precisa ser constantemente motivada pelo exterior. Ela possui uma chama interior. Ela sabe por que começou.
Ela sabe por que precisa continuar. Ela entende que o sonho dela é maior do que uma dificuldade momentânea. Existe uma pergunta poderosa. Se você soubesse que não poderia falhar, o que você começaria hoje? Qual sonho você parou por medo? Qual projeto você abandonou porque ouviu opiniões negativas? Qual chamado interior você ignorou porque achou que não era capaz? Talvez o maior desperdício da vida não seja falhar. Talvez o maior desperdício seja nunca descobrir até onde você poderia ter chegado. Muitas pessoas morrem sem usar o potencial que carregaram durante toda a vida. Não porque não tinham capacidade, mas porque permitiram que o medo fosse maior que o propósito. Mas hoje você pode escolher uma nova realidade. Você pode declarar: eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Eu fui criado para evoluir, crescer e deixar uma marca positiva no mundo. A riqueza verdadeira começa quando você entende que prosperidade não é apenas possuir mais, é se tornar mais disciplinado, mais sábio, mais forte, mais consciente. O dinheiro é apenas uma ferramenta. A verdadeira riqueza está na mente capaz de criar, na coragem capaz de agir e no espírito capaz de permanecer firme. Quando uma pessoa encontra seu propósito, ela deixa de correr atrás apenas de resultados. Ela começa a construir significado. E pessoas que constroem significado conseguem superar momentos que destruiriam aqueles que vivem apenas por recompensa. Porque quando o motivo é forte, o caminho se torna possível. Mas existe uma próxima batalha que todo vencedor precisa enfrentar: o medo. O medo de falhar, o medo do julgamento, o medo de sair da zona de conforto. E para conquistar uma vida extraordinária, você precisa aprender a dominar esse inimigo silencioso. Existe um inimigo silencioso que já destruiu mais sonhos do que qualquer fracasso. Ele não aparece no espelho, não pode ser tocado, não pode ser visto pelos olhos, mas controla milhões de vidas todos os dias. Seu nome é medo. O medo de tentar, o medo de falhar, o medo de ser julgado, o medo de descobrir que talvez você não seja tão capaz quanto imaginava. E talvez a pergunta mais importante seja: quantos sonhos morreram não porque eram impossíveis, mas porque alguém teve medo de dar o primeiro passo? Muitas pessoas não fracassam porque tentaram e perderam. Elas fracassam porque nunca tiveram coragem de começar. Elas carregam ideias dentro da mente, talentos dentro do coração e desejos profundos dentro da alma, mas deixam tudo preso por causa de uma emoção chamada medo. Napoleon Hill compreendia que a dúvida e o medo são grandes inimigos do progresso humano. Uma mente dominada pelo medo cria desculpas. Uma mente fortalecida pela fé cria oportunidades. Observe a diferença. A pessoa dominada pelo medo diz: e se eu perder? A pessoa guiada pela confiança pergunta: e se eu vencer? A primeira fica paralisada pelo futuro. A segunda constrói o futuro através das suas ações. O medo sempre tentará proteger você. Ele tentará convencer você a permanecer onde está. Ele dirá: fique confortável, não arrisque, não tente algo diferente, espere mais um pouco. Mas existe um perigo. O mesmo lugar que parece seguro hoje pode se tornar a prisão que impede seu crescimento amanhã. Porque a zona de conforto é confortável apenas até o momento em que você percebe que passou anos vivendo abaixo do seu potencial. Pense em uma águia criada dentro de uma pequena gaiola. Ela pode aprender a acreditar que aquele espaço limitado é todo o mundo que existe. Ela pode esquecer que nasceu para voar. Da mesma forma, muitas pessoas se acostumaram tanto com suas limitações que esqueceram a grandeza que existe dentro delas. Elas aceitaram pensamentos pequenos, aceitaram sonhos pequenos, aceitaram uma vida pequena, mas algo dentro delas continua dizendo:
existe mais. Essa voz interior é o chamado para despertar. É a lembrança de que você não nasceu para ser controlado pelo medo. Você nasceu para dominar seus pensamentos e direcionar sua própria história. A confiança não nasce quando todos os problemas desaparecem. A confiança nasce quando você percebe que é capaz de enfrentar os problemas. O homem forte não é aquele que nunca sente medo. O homem forte é aquele que sente medo, mas continua caminhando. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a decisão de que algo maior importa mais do que o medo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Talvez você esteja tentando reconstruir sua vida. Talvez esteja começando novamente depois de uma queda. Talvez esteja olhando para suas circunstâncias e pensando: eu não sei como vou conseguir. Mas lembre-se, você não precisa saber todo o caminho. Você precisa apenas dar o próximo passo. A semente não sabe como será uma árvore gigante. Ela apenas rompe a terra. O rio não sabe como chegará ao oceano. Ele apenas continua fluindo. E você também precisa continuar. Porque cada ação pequena é uma declaração para sua mente. Eu não estou mais preso. Eu estou evoluindo. Eu estou construindo uma nova realidade. Todos os dias você tem uma escolha: alimentar o medo, ou alimentar a fé, alimentar a dúvida, ou alimentar a confiança, alimentar a velha identidade, ou construir uma nova versão de si mesmo. Pare diante do espelho e diga: eu confio no processo, eu acredito no meu potencial, eu tenho coragem para enfrentar desafios. Nada pode impedir uma mente determinada e uma fé inabalável. Essas palavras não são apenas frases, elas são sementes. E toda grande transformação começa com uma nova semente plantada na mente. Mas a confiança precisa de uma companheira poderosa: ação. Porque acreditar sem agir é apenas um desejo. A fé verdadeira se manifesta através de movimento. Você pode ter o sonho mais poderoso do mundo, pode visualizar o sucesso, pode acreditar na prosperidade, mas em algum momento precisará levantar e fazer algo, porque o universo responde àqueles que se movimentam. As oportunidades frequentemente encontram pessoas preparadas. As portas se abrem para aqueles que estão caminhando. A mudança acontece para aqueles que decidiram participar dela. Então, pergunte a si mesmo: estou esperando minha vida mudar ou estou criando a mudança que desejo? Essa pergunta separa espectadores de protagonistas. Porque sua história não será transformada apenas pelo que você deseja. Ela será transformada pelo que você decide fazer. O medo perde força quando você age. A dúvida diminui quando você aprende. A confiança aumenta quando você prova para si mesmo que consegue. E cada pequena vitória constrói uma certeza: eu sou capaz. Eu posso crescer. Eu posso superar. Eu posso vencer. O dia em que você deixa de fugir dos desafios é o dia em que começa a descobrir sua verdadeira força. Mas existe ainda uma lição fundamental. Mesmo com coragem, disciplina e propósito, nenhum grande sonho se realiza sem uma mente treinada para enxergar oportunidades. Porque aqueles que prosperam não veem o mundo apenas como ele é. Eles enxergam o mundo como ele pode se tornar. A diferença entre uma pessoa que permanece presa e uma pessoa que constrói uma vida de crescimento, muitas vezes, não está na quantidade de oportunidades que aparecem. Está na capacidade de reconhecer essas oportunidades. Porque todos os dias a vida apresenta possibilidades, mas uma mente condicionada pela escassez não consegue enxergar aquilo que uma mente preparada percebe. Duas pessoas podem estar diante da mesma situação. Uma olha e diz: não existe saída. A outra olha e pergunta: como posso transformar isso em uma oportunidade? A circunstância é a mesma.
O ambiente é o mesmo. O desafio é o mesmo. Mas a interpretação muda tudo. Napoleon Hill ensinava que a mente humana possui um poder criador extraordinário. Os pensamentos que você alimenta constantemente influenciam suas decisões, suas atitudes e a maneira como você responde ao mundo. Uma mente pobre pergunta: por que nada dá certo para mim? Uma mente próspera pergunta: o que posso aprender com isso? Uma mente pobre procura culpados. Uma mente próspera procura soluções. Uma mente pobre espera que alguém venha salvar sua situação. Uma mente próspera entende que ela precisa assumir responsabilidade pela própria transformação. Existe uma verdade que muitas pessoas precisam ouvir. Você não pode construir uma nova vida utilizando exatamente os mesmos pensamentos que criaram a antiga. Se você deseja resultados diferentes, precisa desenvolver uma nova forma de pensar. A riqueza começa primeiro como uma imagem dentro da mente. Antes de existir uma empresa, existe uma ideia. Antes de existir uma grande conquista, existe uma visão. Antes de existir uma mudança externa, existe uma decisão interna. Grandes construtores da história primeiro enxergaram aquilo que ainda não existia. Eles imaginaram, planejaram, acreditaram, agiram e permaneceram firmes até que aquela visão se tornasse realidade. Mas muitas pessoas cometem um erro. Elas esperam ver para acreditar. Os vencedores aprendem a acreditar para então construir. A fé é enxergar a possibilidade antes da manifestação. É continuar plantando mesmo quando a semente ainda está debaixo da terra. É permanecer trabalhando mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Porque existe uma lei poderosa. Aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta pensamentos de derrota, eles se fortalecem. Se você alimenta pensamentos de crescimento, eles também se fortalecem. Por isso, cuidado com as palavras que você repete para si mesmo. Sua mente está ouvindo. Quando você diz, eu nunca vou conseguir, sua mente começa a procurar provas para confirmar essa afirmação. Mas quando você declara, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou encontrar uma maneira, sua mente começa a procurar caminhos. Você começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Começa a enxergar pessoas que podem ajudar. Começa a buscar conhecimento. Começa a agir. E é assim que uma nova realidade começa. Imagine uma pessoa caminhando em uma floresta escura. Se ela acredita que está perdida, cada som se transforma em ameaça. Mas se ela acredita que está em uma jornada para encontrar um novo caminho, cada desafio se transforma em aprendizado. A mesma floresta, a mesma noite, mas uma mentalidade completamente diferente. Talvez você não possa controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas você pode controlar a forma como responde. E essa é uma das maiores fontes de poder de um ser humano. Você pode escolher ser vítima das circunstâncias ou estudante das circunstâncias. Pode escolher perguntar, por que isso aconteceu comigo? Ou, o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de pergunta muda sua direção, porque perguntas melhores criam pensamentos melhores. Pensamentos melhores criam decisões melhores. Decisões melhores criam resultados melhores. Hoje, treine sua mente para procurar crescimento. Quando surgir um problema, pergunte, qual oportunidade está escondida aqui? Quando enfrentar uma dificuldade, pergunte, que habilidade preciso desenvolver para superar isso? Quando alguém disser que não é possível, pergunte, será impossível ou apenas nunca foi tentado da maneira correta? A mente próspera não é uma mente que nunca enfrenta problemas. É uma mente que se recusa a ser destruída pelos problemas. Ela entende que cada desafio carrega uma lição. Cada queda carrega uma oportunidade de levantar mais forte. Cada erro carrega uma informação para melhorar.
Porque o fracasso só é definitivo quando você decide parar. Enquanto você continua aprendendo, tentando e evoluindo, a derrota é apenas uma etapa do caminho. Olhe para sua própria história. Quantas vezes você pensou que não conseguiria superar algo e mesmo assim você superou? Quantas situações pareciam o fim e depois se tornaram apenas capítulos da sua jornada? Isso prova uma coisa: existe dentro de você uma força maior do que você imagina. Repita: minha mente é um instrumento de criação. Eu escolho pensamentos de crescimento. Eu reconheço oportunidades. Eu atraio conhecimento, sabedoria e caminhos para minha evolução. Mas uma mente próspera precisa de algo ainda mais importante: persistência. Porque muitos conseguem começar, poucos conseguem continuar. E aqueles que continuam são aqueles que finalmente alcançam aquilo que um dia parecia impossível. Existe uma característica que aparece em praticamente todas as histórias de grandes conquistas. Uma força silenciosa que muitas vezes não recebe reconhecimento. Uma qualidade que não aparece nas fotografias da vitória, mas que foi responsável por levar alguém até aquele momento. Essa força se chama persistência. Porque qualquer pessoa consegue continuar quando tudo está fácil. Qualquer pessoa consegue acreditar quando os resultados aparecem. Qualquer pessoa consegue sorrir quando recebe aplausos. Mas a verdadeira transformação acontece quando você decide continuar, mesmo quando ninguém está vendo. Quando os resultados demoram. Quando surgem dúvidas. Quando o caminho parece longo demais. É nesse momento que a diferença entre vencedores e desistentes aparece. Existe uma pergunta que pode mudar a forma como você encara seus desafios. Você está desistindo porque realmente não é o seu caminho ou porque está próximo demais de uma mudança que ainda não consegue enxergar? Muitas pessoas abandonam seus sonhos justamente antes da oportunidade surgir. Elas param quando a construção estava quase completa. Elas deixam de plantar porque não viram a colheita no tempo que esperavam. Mas a natureza ensina uma grande lição. Uma semente não se transforma em uma árvore durante a noite. Existe um período invisível onde nada parece acontecer. Debaixo da terra, longe dos olhos, a raiz está crescendo. E muitas vezes é exatamente isso que acontece com você. Existem fases em que parece que nada está mudando. Parece que suas orações não estão sendo respondidas. Parece que seus esforços não estão produzindo resultados. Mas talvez você esteja em uma fase de preparação. Talvez suas raízes estejam ficando mais profundas. Talvez você esteja sendo fortalecido para sustentar aquilo que pediu. Napoleon Hill ensinava que a persistência é uma das qualidades essenciais para alcançar grandes objetivos. Porque o desejo sem persistência desaparece diante dos primeiros obstáculos. Mas um desejo alimentado pela fé e protegido pela determinação se transforma em uma força poderosa. Observe as pessoas que alcançaram grandes realizações. Elas não foram pessoas que nunca falharam. Foram pessoas que se recusaram a permanecer derrotadas. Elas caíram, aprenderam, mudaram a estratégia, tentaram novamente e continuaram. A diferença não estava na ausência de dificuldades. Estava na decisão de não permitir que as dificuldades definissem o final da história. Talvez você tenha enfrentado rejeições, talvez tenha iniciado projetos que não deram certo, talvez tenha confiado em pessoas que decepcionaram você. Talvez tenha passado por momentos em que precisou caminhar sozinho, mas escute com atenção. Uma porta fechada não significa que sua jornada acabou.
Um erro não significa que você é um fracasso. Uma queda não significa que você nasceu para perder. Às vezes, aquilo que parece uma derrota é apenas uma preparação para uma vitória maior. A pessoa sem persistência olha para o obstáculo e diz: é impossível. A pessoa determinada olha para o obstáculo e pergunta: o que preciso aprender para superar isso? Essa pequena mudança de pensamento cria uma diferença enorme. Porque pessoas de sucesso não são pessoas que possuem uma vida sem problemas. São pessoas que desenvolveram uma capacidade maior do que seus problemas. Elas treinam sua mente todos os dias. Elas cuidam das palavras que falam. Elas protegem sua visão. Elas continuam caminhando, mesmo devagar, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Porque entendem uma verdade: movimento constante vence velocidade sem direção. Você não precisa conquistar tudo em um único dia. Você precisa apenas se tornar melhor do que era ontem. Uma página lida, uma habilidade aprendida, uma decisão mais inteligente, um passo dado. Pequenas ações repetidas durante muito tempo criam resultados que parecem impossíveis para quem observa apenas o momento final. Mas ninguém vê os dias silenciosos de preparação. Ninguém vê as manhãs em que você levantou sem vontade. Ninguém vê as noites em que você estudou enquanto outros descansavam. Ninguém vê as batalhas internas que você venceu. Mas essas batalhas estão construindo quem você será. Então hoje declare: eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu vou continuar avançando. Cada desafio me fortalece. Cada dificuldade me prepara. Minha fé é maior que qualquer obstáculo. Existe uma força especial em uma pessoa que decidiu continuar. Porque quando você continua, você envia uma mensagem para a sua própria mente: eu acredito em mim. E cada vez que você prova para si mesmo que consegue superar uma dificuldade, sua confiança aumenta, sua coragem cresce, sua identidade muda. Você deixa de ser alguém que espera pela mudança. Você se torna alguém que cria mudança. Mas existe uma última lição que todo buscador da prosperidade precisa entender. A verdadeira riqueza não começa quando você recebe algo externo. Ela começa quando você se transforma na pessoa capaz de criar, administrar e multiplicar aquilo que deseja. Porque a maior conquista não é apenas ter mais, é se tornar mais. Existe um momento na jornada de transformação em que você percebe uma verdade profunda. Você não muda apenas aquilo que possui. Você muda aquilo que é, porque muitas pessoas desejam uma vida nova, mas continuam presas à antiga identidade. Elas querem resultados diferentes, mas continuam pensando da mesma maneira. Querem prosperidade, mas continuam alimentando pensamentos de escassez. Querem uma nova realidade, mas ainda carregam a mentalidade da pessoa que um dia precisou sobreviver. E existe uma pergunta que pode despertar algo dentro de você. A pessoa que você é hoje está preparada para receber aquilo que você deseja conquistar amanhã? Porque a verdadeira mudança começa antes da conquista. Primeiro vem a transformação interior, depois vem a manifestação exterior. Uma árvore não se torna forte quando os frutos aparecem. Ela se torna forte muito antes, quando suas raízes foram construídas. Da mesma forma, o sucesso verdadeiro começa nas raízes da mente. Napoleon Hill ensinava que a riqueza começa com uma definição clara de propósito, uma atitude mental positiva e a disposição de agir continuamente em direção aos objetivos. A pessoa próspera não é apenas aquela que tem dinheiro, é aquela que desenvolveu características capazes de criar valor. Ela aprende, ela evolui, ela assume responsabilidade, ela busca soluções, ela mantém sua palavra, ela controla suas emoções, ela entende que cada pensamento é uma semente que está plantando para o futuro.
Observe uma pessoa que recebeu uma grande oportunidade. Se sua mente ainda está presa ao medo, ela pode desperdiçar essa oportunidade. Se sua mente ainda acredita que não merece crescer, ela pode sabotar o próprio sucesso. Porque muitas pessoas não perdem oportunidades por falta delas. Elas perdem porque ainda não se tornaram a pessoa capaz de sustentá-las. Por isso, a pergunta não é apenas: quando vou conseguir? A pergunta mais profunda é: quem preciso me tornar para conseguir? Essa pergunta muda tudo, porque ela coloca você no controle. Você para de esperar que o mundo mude primeiro. Você começa a mudar primeiro. Você começa a desenvolver disciplina. Começa a buscar conhecimento. Começa a cuidar dos pensamentos. Começa a escolher melhor as pessoas ao seu redor. Começa a proteger seus sonhos. Porque pessoas com grandes destinos entendem que sua energia e sua atenção são recursos valiosos. Elas não gastam toda a sua força tentando convencer pessoas que não acreditam em sua visão. Elas usam essa força para construir. Elas sabem que nem todos entenderão seus sonhos. E tudo bem. Uma semente plantada hoje não precisa da aprovação das pessoas para crescer. Ela precisa apenas das condições certas: água, luz, tempo e cuidado. Assim também é com seus sonhos. Eles precisam de fé, ação, paciência, persistência e uma mente preparada. Talvez durante muito tempo você tenha se definido pelos seus erros, pelos seus fracassos, pelas suas perdas, pelas palavras negativas que ouviu, mas hoje você precisa entender. Seu passado explica algumas coisas, mas ele não determina tudo. Você não é aquilo que aconteceu com você. Você é aquilo que decide construir a partir de agora. A pessoa vencedora não é aquela que nunca teve dificuldades. É aquela que decidiu que suas dificuldades não seriam o fim da sua história. Então olhe para si mesmo e declare: eu estou me tornando uma pessoa melhor todos os dias. Minha mente está crescendo, minha fé está aumentando, minha capacidade está se expandindo. Eu estou preparado para novas oportunidades. Essa declaração não é apenas motivação, é uma decisão. Uma decisão de abandonar velhos padrões. Uma decisão de parar de pensar como alguém limitado. Uma decisão de assumir o papel de construtor da própria vida. Porque quando você muda sua identidade, suas ações começam a mudar naturalmente. Você começa a fazer escolhas diferentes. Você começa a buscar ambientes melhores. Você começa a agir com mais confiança. E pouco a pouco, sua realidade começa a refletir essa transformação. A prosperidade não é apenas algo que você busca, é algo que você se prepara para receber. Mas existe uma última batalha antes da vitória completa. A batalha de olhar para trás e perceber que a antiga versão de você já não controla mais seus pensamentos. A batalha de escolher permanecer firme quando a vida testar sua nova mentalidade. Porque a maior prova de transformação não acontece quando tudo está bem. Ela acontece quando você enfrenta dificuldades e ainda assim escolhe continuar acreditando. E é nesse momento que você descobre: você nunca esteve apenas buscando riqueza. Você estava construindo uma nova versão de si mesmo. Chega um momento na jornada de todo ser humano em que ele precisa olhar para trás e reconhecer uma verdade. A pessoa que começou essa caminhada já não é a mesma pessoa que chegou até aqui. Porque toda grande transformação começa com um despertar. Um momento em que você percebe que passou tempo demais acreditando em limitações que não eram suas. Um momento em que entende que muitas das correntes que prendiam você estavam apenas na sua mente. E então surge uma pergunta poderosa. Se você descobrisse hoje que sempre teve mais força do que imaginava, o que faria diferente a partir de agora? Durante muito tempo, você pode ter acreditado que sua história era definida pelas circunstâncias, pelo lugar onde nasceu, pelas dificuldades que enfrentou, pelas oportunidades que perdeu.
pelas pessoas que duvidaram de você. Mas existe uma verdade que precisa ser gravada no seu coração. O seu começo não determina o seu destino. Grandes histórias não são construídas por pessoas que tiveram caminhos perfeitos. Elas são construídas por pessoas que decidiram continuar mesmo quando o caminho era difícil. A pessoa que vence não é aquela que nunca caiu. É aquela que descobriu que cada queda era uma oportunidade de levantar mais forte. Cada rejeição era uma oportunidade de crescer. Cada dificuldade era uma oportunidade de desenvolver uma nova habilidade. Cada momento de silêncio era uma oportunidade de fortalecer a fé. Você foi condicionado a acreditar que deveria permanecer pequeno. Talvez ensinaram você a pensar limitado. Talvez disseram que grandes sonhos eram para outras pessoas. Talvez fizeram você acreditar que prosperidade era algo distante. Mas hoje você sabe, a maior riqueza que uma pessoa pode conquistar começa dentro da própria mente. Porque uma mente renovada consegue enxergar caminhos onde antes existiam apenas paredes. Uma mente fortalecida pela fé consegue atravessar tempestades que antes pareciam impossíveis. Uma mente disciplinada consegue transformar sonhos em realidade. Napoleon Hill ensinava que toda realização começa com um pensamento definido, alimentado pelo desejo e fortalecido pela ação persistente. Tudo aquilo que existe no mundo físico um dia começou como uma ideia na mente de alguém. Uma construção começou como um pensamento. Uma empresa começou como uma visão. Uma conquista começou como uma decisão. E agora chegou o momento de você tomar a sua decisão. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, não quando todas as dúvidas desaparecerem, mas agora, porque a vida recompensa aqueles que se movimentam. O primeiro passo não precisa ser perfeito, ele precisa existir. Você precisa parar de esperar a confiança chegar para agir. Muitas vezes, a confiança nasce justamente depois que você começa. Você aprende caminhando. Você cresce enfrentando. Você se fortalece superando. A pessoa que você deseja ser está sendo construída através das escolhas que você faz hoje. Então, escolha acreditar, escolha aprender, escolha agir, escolha persistir. Todos os dias, pergunte: esta decisão está me aproximando ou me afastando da pessoa que desejo me tornar? Essa pergunta pode mudar sua vida, porque grandes destinos são construídos através de pequenas decisões repetidas durante muito tempo. Não despreze os pequenos passos. Uma montanha é conquistada passo após passo. Uma grande riqueza é construída através de pequenas ações inteligentes. Uma mente poderosa é formada através de pensamentos fortalecidos diariamente. Hoje, diante de tudo que você aprendeu, faça uma promessa a si mesmo. Nunca mais permita que o medo seja maior que seus sonhos. Nunca mais permita que a opinião dos outros seja maior que sua visão. Nunca mais permita que uma dificuldade temporária destrua uma esperança permanente. Olhe para o espelho e diga: eu sou capaz. Eu tenho dentro de mim uma força maior do que meus desafios. Minha mente é poderosa, minha fé é firme e minhas ações construirão meu futuro. Porque você não nasceu para apenas existir, você nasceu para crescer, você nasceu para aprender, você nasceu para criar, você nasceu para deixar uma marca. O mundo precisa daquilo que existe dentro de você. Seus talentos, suas ideias, sua coragem, sua história. Talvez você tenha passado anos pensando que precisava encontrar uma oportunidade, mas talvez a maior oportunidade sempre tenha sido despertar a pessoa que estava adormecida dentro de você. A pessoa disciplinada, a pessoa determinada, a pessoa que acredita, a pessoa que continua, a pessoa que não aceita mais viver abaixo do potencial que Deus colocou em sua vida. Lembre-se,
A pobreza começa quando a mente desiste. A prosperidade começa quando a mente desperta. E hoje, sua mente despertou. Você não é mais controlado pelos pensamentos antigos. Você não é mais prisioneiro das crenças limitantes. Você não é mais aquela pessoa que olha para o futuro com medo. Você é alguém em construção. Alguém que decidiu mudar. Alguém que decidiu crescer. Alguém que decidiu vencer. A jornada não termina aqui. Na verdade, ela começa agora. Porque a maior conquista não é provar algo para o mundo. A maior conquista é olhar para si mesmo e saber: eu me tornei a pessoa que eu sempre poderia ter sido. Então caminhe, continue aprendendo, continue acreditando, continue agindo. Porque existe um futuro esperando pela versão de você que está sendo construída hoje. E quando você finalmente chegar lá, perceberá: você nunca esteve lutando apenas para conquistar riqueza. Você estava lutando para recuperar o poder que sempre esteve dentro de você. Você não nasceu para permanecer pequeno. Você nasceu para despertar. Você nasceu para crescer. Você nasceu para vencer. Antes de terminar este vídeo, eu quero que você guarde uma verdade dentro do seu coração. Você não nasceu para viver preso às limitações que colocaram sobre você. Durante muito tempo, talvez você tenha carregado pensamentos que não eram seus. Talvez tenha acreditado em medos que foram ensinados a você. Talvez tenha aceitado uma versão pequena de si mesmo porque alguém um dia disse que era impossível. Mas hoje você despertou para uma nova realidade. A sua vida começa a mudar no momento em que sua mente muda. A pobreza não é apenas a falta de recursos. Muitas vezes, ela começa quando uma pessoa perde a fé no próprio potencial, quando deixa de sonhar, quando abandona a coragem de agir. Mas uma mente fortalecida pela fé, pelo propósito e pela disciplina, é capaz de construir caminhos onde antes pareciam existir apenas obstáculos. Lembre-se, grandes conquistas não começam com grandes resultados. Elas começam com uma decisão. A decisão de acreditar, a decisão de aprender, a decisão de continuar mesmo quando ninguém está vendo. Talvez hoje você ainda não esteja onde deseja estar, mas nunca se esqueça. Você também não é mais a pessoa que começou essa jornada. Cada batalha que você enfrentou fortaleceu você. Cada dificuldade ensinou algo. Cada momento em que você decidiu continuar provou que existe dentro de você uma força maior do que você imaginava. Então, a partir de hoje, escolha cuidar dos seus pensamentos. Escolha alimentar sua fé. Escolha agir mesmo diante do medo. Escolha construir a vida que você sabe que nasceu para viver. Olhe para si mesmo e declare: eu sou capaz. Minha mente é poderosa. Meu futuro será construído pelas minhas decisões de hoje. Eu não vou desistir dos sonhos que Deus colocou dentro de mim, porque o mundo pode duvidar de você. As circunstâncias podem tentar parar você. Mas quando uma pessoa acredita no seu propósito e permanece firme na sua caminhada, ela se torna impossível de derrotar. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero convidar você a fazer parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua mente, sua fé e sua determinação. Deixe o like para que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam despertar. E escreva nos comentários: eu estou construindo uma nova versão de mim. Faça essa declaração porque suas palavras têm poder. Sua mente precisa ouvir aquilo que você deseja se tornar. Nunca se esqueça: você não foi criado para permanecer pequeno. Você não foi criado para ser controlado pelo medo. Você não foi criado para viver uma vida limitada. Existe um potencial dentro de você esperando para ser despertado. Agora é o momento de levantar. Agora é o momento de acreditar. Agora é o momento de agir. Porque o futuro não pertence àqueles que apenas desejam uma vida melhor.
O futuro pertence àqueles que têm coragem de construir uma. A sua transformação começa hoje.